a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. São 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 27 de julho de 2027, dia de TBT. Mais dia também de muito esporte, muita informação para você aqui na CBN. E começamos falando de futebol feminino, mais um dia de disputas da Copa do Mundo. E nessa madrugada, Portugal venceu o Vietnã por 2-0 pelo Grupo E. Ontem à noite, Estados Unidos e Holanda ficaram no empate 1-1. Ambas seleções dividindo a liderança do Grupo E com 4 pontos. E pelo Grupo B, nesta manhã, a Nigéria venceu a Austrália, anfitriã, uma das anfitriãs, por 3-2, resultado surpreendente, boa vitória da Nigéria. E agora a gente vai para o estádio Brinco de Ouro com o destaque de Antônio Lupi, com informações do Guarani. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Para quem está no YouTube, vai observar que estou virado para as arquibancadas, porque dentro do gramado do Brinco, o técnico Humberto Louser realiza a atividade que praticamente define o Guarani para o duelo contra o Avaí no sábado na ressacada. Ian, jovem atleta, não participa do treinamento. Pegorari também não, são dúvidas para o jogo. No meio-campo, Lucas Araújo deve ser a principal novidade e no ataque, Bruno José está de volta ao lado de Derek e também de João Vitor. Mundial de Esportes Aquáticos, a brasileira Gabriele Assis não foi bem na semifinal dos 200 metros peito no Mundial, que está sendo disputado no Japão. Nesta manhã, Gabi ficou apenas na 7ª colocação e está eliminada. Porém, Gabi Assis tem muito do que se orgulhar, porque bateu o recorde brasileiro com um tempo de 2 minutos, 25 segundos e 18 centésimos. E agora os destaques dos times de São Paulo com Vinícius Moura. O São Paulo está perto de contratar o meia James Rodrigues, de 32 anos. O tricolor quer um contrato de 2 temporadas e meia com o atleta que estava jogando no Olympiacos da Grécia. James Rodrigues se destacou no Porto e defendeu o Real Madrid. O Corinthians confirmou a chegada do zagueiro Lucas Veríssimo, que vem por empréstimo do Benfica por 1 temporada. O Santos fez uma proposta ao zagueiro Júnior Alonso, do Krasnodar da Rússia. O Peixe liberou o meia Lucas Barbosa para o Coritiba. E Dudu deve permanecer como desfalque no Palmeiras para o duelo de domingo contra o América no Independência. Vôlei Campinas, o ponteiro Maurício Borges foi uma das principais contratações do Renata para a temporada 2023-2024 do vôlei masculino. O jogador estava no voleibol polonês e está confiante numa boa campanha do time campineiro. E agora o destaque da Ponte Preta com Antônio Lupi. A rodada do final de semana, a Macaca enfrenta o Vitória domingo no estádio Moisés Lucarelli. O técnico pintado regularizado no BID comanda a Macaca no duelo contra o time baiano. E uma mudança já é certa. Sem Matheus Silva, que foi expulso contra o CRB, Edson pode ser a principal novidade na formação titular do duelo contra o Vitória no Majestoso. Apostas no futebol. O Ministério Público de Goiás aceitou a denúncia e tornou réus todos os jogadores e mais 7 pessoas envolvidas na manipulação de resultados. Os jogadores são Aleph Manga, do Coritiba, Dadá Belmonte, do América Mineiro, Igor Carius, do Sport, Jesus Trindade, do Coritiba, Pedrinho, do Atlético Paranaense, que foi para o futebol ucraniano, Sid Clay, ex-Cuiabá, e Tony Anderson, que estava no ABC. Você deve estar se perguntando sobre Diego Porfírio, que estava no Guarani e rescindiu o contrato. Ele fez um acordo recentemente com o Ministério Público. Mercado europeu, Malcom de Casanovos, destaques de Fábio Scheib. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. É isso aí, o Al Hilal da Arábia Saudita anunciou a contratação do atacante Malcom, que estava no Zenit da Rússia. Os árabes desembolsaram 60 milhões de euros, cerca de 315 milhões de reais, pelo brasileiro que surgiu no Corinthians e também teve passagem pelo Barcelona.
A transação envolvendo o atacante de 26 anos é a maior venda da história da equipe e do futebol russo. Ele assina contrato até junho de 2027. E o Corinthians terá direito a uma quantia de transferência pelo mecanismo de solidariedade da FIFA por ter participação na formação do jogador. O Timão vai receber cerca de 8 milhões de reais pelo negócio feito entre árabes e russos, viu, Júlio? Maravilha, Fábio. E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes, Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Bom dia, Júlio Nascimento. Um prazer estar contigo, com o Fábio Chaib, principalmente com o ouvinte CBN. Aproveitando até o Antônio Lupe está lá no estádio Brinco de Ouro. E ontem um homem forte do futebol do Guarani, o Lucas Drubski, concedeu uma entrevista coletiva falando que o Guarani vai segurar ao máximo aí os seus principais valores, né? Só sai jogador mediante uma proposta substancial, que seria ótima para o Guarani. Isso é muito bom, traz segurança para o trabalho do técnico Humberto Louser, um trabalho muito sólido até aqui, traz segurança também ao torcedor que fica na expectativa, fica receoso, e a gente espera realmente que esta promessa seja cumprida até o fim da competição, o que é um indício aí, ou é algo em que o Guarani pode se apegar e dar aí ao torcedor bugrino a esperança de que uma boa Série B vai ser feita nesta trajetória, neste segundo turno que está prestes a se iniciar, Julião. Maravilha, Carlão. Os destaques do CBN Esportes, que conta também com a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 991869070. Manda aí o seu nome, a sua cidade, sua mensagem para o nosso programa, que está só começando nessa quinta-feira, 27 de julho, com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e os trabalhos de stream é dele, Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11 horas e 14 minutos. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. É hora de aproveitar ofertas incríveis para sair com o seu Chevrolet Zero. Compre o seu Onix com a força do motor turbo, tecnologia OnStar e Wi-Fi nativo grátis. Tudo isso com condição inédita de taxa zero em 36 vezes. E mais, os SUVs da Chevrolet com uma segurança de 6 airbags e o conforto dos 7 lugares. Com descontos de 7 até 30 mil reais na troca pelo seu carro usado. Acesse o site ou vá até uma concessionária. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós.
Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta com o CBN Esportes desta quinta-feira, 27 de julho. Quinta-feira pós-Copa do Brasil. Ontem tivemos mais um jogo muito agitado, um jogo de visitante vencendo, partida importante. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Mas agora vamos com informações dos times de São Paulo, porque no São Paulo, no Tricolor, tem bomba se aproximando, Vinícius Moura. O São Paulo está perto de contratar o meia colombiano James Rodrigues, de 32 anos de idade. A diretoria tricolor avançou nas negociações com os representantes do atleta na noite de ontem. E as partes estão inclinadas a fechar um contrato de 2 anos e meio. James poderá até jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, caso seja inscrito até 8 de agosto. James Rodrigues está sem clube atualmente. O último time dele foi o Olympiacos da Grécia, quando disputou 23 partidas. O último jogo do colombiano foi em abril. O São Paulo volta a campo no domingo, contra o Bahia, no Morumbi. Já o Corinthians confirmou a chegada do zagueiro Lucas Veríssimo, que estava no Benfica após se destacar pelo Santos. Veríssimo tem 28 anos de idade e assina um contrato de empréstimo válido por uma temporada. O Benfica aceitou liberar o zagueiro por 5 milhões de reais e o valor será descontado de uma dívida que o clube português tem com o Alvinegro pela contratação do zagueiro João Vitor no ano passado. Veríssimo fez apenas 8 partidas na última temporada europeia, devido a uma lesão que o tirou dos gramados por quase um ano. O Corinthians terá pela frente o Vasco sábado na Neoquímica Arena. O Santos busca a contratação do zagueiro paraguaio Júnior Alonso, que no Brasil atuou pelo Atlético Mineiro. O jogador atualmente defende o Krasnodar da Rússia, equipe pela qual tem contrato até 2025. E a negociação no Santos é vista como complicada. Já o meia Lucas Barbosa deixou o Peixe para atuar no Coritiba. Lucas Barbosa estava afastado no Santos, assim como o lateral Lucas Pires, que vai jogar no Cádiz da Espanha. O Peixe atuará no sábado contra o Fluminense no Maracanã. O atacante do Palmeiras, Dudu, segue sendo preparado para enfrentar o Atlético Mineiro semana que vem pela Taça Libertadores. O jogador sente dores na panturrilha, embora não exista uma lesão no local. Dudu já não entrou em campo nas últimas 2 partidas e deve ser desfalque para o confronto de domingo contra o América, no Independência. De São Paulo, Vinícius Moura. Obrigado, Vinícius. E aí, Carlão? James Rodrigues. Lembro daquele golaço do James na Copa de 2014. No Real Madrid viveu altos e baixos, no Bayern foi muito bem. Estava lá no futebol grego, agora reforço do Tricolor, essa aí pegou todo mundo desprevenido, hein, Carlão? Realmente, Júlio, a gente se depara com as notícias aqui, o São Paulo já negociava com o James há 30 dias, né, e agora pode ter aí um final feliz. Não sei se foi ontem ou antes de ontem, Júlio, eu falava que o São Paulo precisava de uma referência técnica, uma referência para a torcida, né? Hoje a referência é o Caleri. Concordo que o Caleri é um bom jogador, é um artilheiro, um cara brigador dentro de campo, mas muito longe de ser um referencial para o torcedor são paulino. Quando eu falo referência, eu falo em Rogério Ceni, eu falo em Raí, falo em Hernanes, né? Falo em nomes importantes, em nomes pesados, e com todo respeito ao Caleri, ele ainda não tem este pedigree.
Mas o Rames tem. Não estou falando do nível de atuação dele, já vinha em baixa, né? Marcando gols, inclusive, no futebol grego, mas não vinha aí atuando num nível europeu, num nível Real Madrid, por exemplo. Quando eu falo europeu, é claro que o Olympiacos é da Grécia, é Europa, mas eu falo em nível alto do futebol. Mas é uma referência, pode se tornar uma referência, né? Um jogador que disputou a Copa do Mundo, jogador que conquistou pelo Real Madrid, que foi bem no Bayern de Munique, e se repetir estas atuações, não vou dizer nível clube merengue, mas perto disso, ele pode se tornar esta referência são paulina que a gente tanto pede. Vai ser uma atração, e eu espero que o Rames, em confirmando, ele possa corresponder a estas expectativas. Lucas Veríssimo chegando também no Corinthians, é um bom reforço, nomes importantes, nomes atrativos para o torcedor brasileiro, que eles tenham aí boa sorte. Rames Rodrigues no São Paulo e o Lucas Veríssimo com a camisa do Corinthians. Quando a gente fala de janela de transferências, o Fábio Scheib é um especialista. Na sequência, depois de informações do trânsito com a Thaís, o Fábio vai falar sobre movimentações importantes do mercado da bola e também tem informações do Rio de Janeiro, hein? Flamengo deu show contra o Grêmio. A gente fala sobre isso daqui a pouco. 11h22. Trânsito. Thaís Azevedo chegando aqui no CBN Esportes com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Olha, Júlio, a Avenida Norte-Sul ainda tem trânsito intenso ali, sentido Taquaral, desde a Barreto Leme até a Rua Novo Horizonte, por conta de obras naquele trecho. No sentido Guarani, motorista vai fazendo um bom caminho. A Avenida Júlio Prestes agora tem trânsito fluindo bem, tanto sentido centro quanto sentido rodovia Dom Pedro. Quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia, há uma pequena lentidão pela pista da direita, sentido centro, na chegada à Avenida Brasil, mas nada que prejudique o trânsito. Pela pista da esquerda são boas as condições. No sentido oposto, sentido norte-sul, a lentidão na saída da Avenida Anchieta. A Avenida Senador Saraiva tem trânsito carregado pelas duas pistas, desde a Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales. Júlio. Obrigado, Thaís, que volta na programação da CBN a qualquer momento, agora 11h24. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Fábio Scheib, mercado da bola agitadíssimo, inclusive com informação quente no Rio Grande do Sul, né, Fábio? Exatamente, Júlio Nascimento. A novela acabou lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio anunciou o acordo com o atacante Luan até o final do ano. O Luan estava no Corinthians, né? Estava afastado do Corinthians, conseguiu uma rescisão, né, com o Timão. O Corinthians rescindiu um contrato dele de forma amigável. E Luan, então, desembarca em Porto Alegre no início desta tarde de quinta-feira, passará por exames médicos e assinará um vínculo com o clube gremista até o final do ano, viu, Júlio? Ele vai voltar a vestir a camisa 7, tão tradicional, né, tão lendária lá no time de Porto Alegre. Vai voltar a vestir a camisa 7 e vai trabalhar com o Renato Gaúcho, onde ele teve o melhor momento da sua carreira, também foi considerado o rei da América em 2017, ao conquistar a Libertadores da América. Então Luan está de volta ao Grêmio. Também no Grêmio, ontem, Renato Gaúcho confirmou a notícia que estava sendo veiculada já, que Suárez ficará no time, no tricolor gaúcho, até o final do ano, pelo menos. Especulava-se que Suárez poderia deixar o Grêmio nessa janela de transferências para ir para o Inter Miami de Messi, mas Renato Gaúcho confirmou ontem, antes do jogo, em entrevista, que Suárez continuará no tricolor gaúcho até o final do ano, pelo menos. E no lado do Cruzeiro, lá em Minas Gerais, o Cruzeiro acaba de anunciar o atacante Rafael Elias. Sabe quem é ele, Júlio? Aquele, né? Que aqui usava nome diferente, né? Apelido diferente. Papagaio, que surgiu no Palmeiras, teve boa passagem pelo Ituano, também jogou no Cuiabá e no Atlético Mineiro. Chega ao Cruzeiro em definitivo após acordo com o Palmeiras. Ele tinha vínculo com o Palmeiras ainda, mas o Palmeiras liberou o atacante, então ele chega em definitivo para o Cruzeiro e assina até o fim de 2026. O Palmeiras ainda fica com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, viu, Júlio? Papagaio, então, é o novo 9 do Cruzeiro, lá o time celeste de tantas glórias.
Maravilha. Falando primeiro sobre o Luis Soares, Carlão, ontem todo mundo acompanhando um jogaço, né, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, e eu tava acompanhando o pré-jogo, né, nas rádios de Porto Alegre, e só se falava em Soares, permanência, como que será o comprometimento dele. O Soares, pelo menos dentro de campo, ele se mostrou muito comprometido com o Grêmio, inclusive brigando com o Gabigol a todo instante ali, né, Carlão? Sem dúvida, Júlio. Ontem eu até estranhei que ele é comprometido, isso é inegável, né? Um cara que tem correspondido às expectativas, mesmo longe da forma clínica ideal, né? A gente sabe do problema que o Soares tem no joelho. Mas ontem eu acho que ele até exagerou em algumas situações, brigando, se desdobrando, provocando. Ele estava realmente maluco no bom sentido, né? Tecnicamente não rendeu o esperado, foi envolvido, né? O Grêmio foi todo envolvido pelo Flamengo, mas a postura do Soares, competitiva a todo instante, me agradou. E é assim que tem que ser, ainda mais vestindo uma camisa tão forte como é a do Grêmio. E boa notícia, né? Esta permanência do Soares, pelo menos até o final do ano, cumpre uma etapa, não sai no meio do caminho. E bom para nós também, né? Que adoramos futebol e somos fãs aí de Luisito Soares. Muito bem, então vamos para o Rio de Janeiro com informações então dos clubes cariocas. A Thalita Gildes está chegando com informações dos clubes do Rio. E deu Flamengo no jogo de ida pela Copa do Brasil. Na Arena do Grêmio, o Flamengo bateu o tricolor gaúcho por 2-0, gols de Gabi e Thiago Maia. Com esse resultado, o Flamengo chega mais confortável para o confronto de volta dia 16 de agosto, que acontece no Maracanã. O rubro-negro, que ainda sofreu com um desfalque de última hora, já que o lateral Ayrton Lucas sentiu dores musculares e não foi a jogo. E o Grêmio, que teve Luisito Soares e Vila Sante de volta para este confronto. O Flamengo agora volta a campo no próximo sábado, às 9 da noite, contra o Atlético Mineiro fora de casa. Na colina histórica, o clima é de expectativa. Numa semana movimentada, o clube anunciou mais 2 reforços nesta janela: Bruno Praxedes e Paulinho Paula. Já no Rio de Janeiro, o jogador Sebastião Ferreira passa pelo processo de realização de exames e deve ser anunciado de forma oficial em breve pelo clube. Mais 2 nomes rondam São Januário: Michael Santos, atacante do Talheres, e Robert Rojas, zagueiro do River Plate. O objetivo da diretoria Cruz Maltina é trazer jogadores mais prontos para contribuir no processo de reorganização do Vasco dentro das 4 linhas e principalmente sair logo do Z4. O Botafogo deve ter uma resposta ainda esta semana do Danúbio em relação ao lateral direito Matteo Ponte. O clube fez uma proposta de $2 milhões pelo jogador de 20 anos que foi campeão com a seleção sub-20 do Uruguai. Outros clubes fizeram propostas pelo atleta, mas a vontade dele é de jogar no Botafogo. E nas Laranjeiras segue aí o clima de preparação e também uma pequena pressão por resultados no Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que diante do Santos, o técnico Fernando Diniz deve ter Marcelo à disposição e também vai poder contar com o zagueiro Marlon, reforço desta segunda janela de transferências. Do Rio de Janeiro, Thalita Gildes. Boa, Thalita, diretamente do Rio de Janeiro com informações dos clubes cariocas. O Flamengo tem uma baita vantagem, né, Carlão, para o jogo da volta, né? Uma vantagem enorme. O Flamengo jogou bem, jogou o fino da bola. No começo passou um certo sufoco nas saídas de bola ali com o goleiro Matheus Cunha, mas o Flamengo, quando equilibrou as ações, foi soberano, venceu bem, de uma maneira tranquila. Eu acho que se o Gabigol fizesse o gol de pênalti, fatalmente sairia uma goleada pela imposição técnica do Flamengo ontem. Então, merecedor, encaminha de uma maneira importante aí a classificação à final da Copa do Brasil. E hoje eu senti um Fábio Schaibe desanimado, preocupado, receoso, e tem que ficar mesmo. O elenco do Flamengo é fantástico. Júlio Nascimento, e na hora das trocas, que covardia. Pô. Pedro, Everton, Cebolinha e Alain no banco de reservas. É difícil. Até um jogador da seleção uruguaia, que nem lembrava que tá no Flamengo, mas entrou ontem, o Varela, né? Varela. Direito, Varela. Demorou pra entrar, né? Ele tava desesperado pra entrar, a bola não saía. O Wesley jogou bem também, só que tomou o cartão, não joga a outra semifinal. E o Kahneman, o que dizer do Kahneman? Desnecessário, hein? Entrada, nossa. As duas, né? Feia. O Kahneman apartou uma confusão ali um pouco antes de ser expulso. Depois ele mostrou um certo desequilíbrio, né? Fez uma falta desnecessária ali e acabou sendo expulso. O Grêmio desfalcado. E agora com o Luan, o Rei da América, de volta com
com a sua camisa 7. Natan já mudou para 14 e deixou a 7 livre para o Luan. Agora são 11h31, daqui a pouco tem mais CBN Esportes. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN. Quinta-feira, 27 de julho de 2023. O Brasil tem 1.300.000 pessoas que se autodeclaram quilombolas. O número corresponde a 0,65% da população. A informação faz parte do censo de 2022 e foi divulgada hoje pelo IBGE. O Nordeste é a região que concentra o maior número de quilombolas, com mais de 900 mil. 76% dos indivíduos estão concentrados em 5 estados. Em primeiro lugar apareceu a Bahia. Na sequência ficaram Maranhão, Minas Gerais, Pará e Pernambuco. Foi a primeira vez que o levantamento incluiu perguntas para identificar pessoas que se autodenominam quilombolas. Subiu para 8 o número de mortos nas explosões de um silo de secagem de grãos em uma cooperativa agroindustrial de Palotina, no Paraná. O local é um reservatório em que são armazenados produtos agrícolas. Uma pessoa permanece desaparecida de acordo com a Defesa Civil. Um assessor da presidência da Ucrânia avaliou como decisão absolutamente escandalosa a desclassificação de um alerta do país que se recusou a apertar a mão de uma adversária russa no Campeonato Mundial de Esgrima. Segundo ele, houve total falta de empatia por parte da Federação Internacional da modalidade. A Nigéria bateu a Austrália por 3-2 na Copa do Mundo Feminina. Já Portugal venceu o Vietnã por 2-0 e Estados Unidos e Holanda empataram por 1-1. A seleção brasileira volta a campo às 7 da manhã de sábado contra a França, o adversário mais difícil da primeira fase. Até hoje, as duas equipes se enfrentaram 11 vezes. O Brasil nunca venceu. São 5 empates e 6 vitórias francesas, uma delas no adeus à última Copa, realizada na França. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. A SUV mais tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km. Numa condição única na Kyoto Mitsubishi. Por 179.990. 179.990. Última unidade. E mais, L200 Triton Sport de 272.990 por 247.990. 247.990. Kyoto, Maurílio Biagi 3443. No trânsito, escolha a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37, vamos voltar ao Brinco de Ouro. Antônio Lupe está acompanhando o treinamento do Guarani, tem novidades depois de mais uma manhã de atividade sob o comando do técnico Humberto Louser. Lupe. É isso mesmo, Júlio. Mais uma vez um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Na verdade, o treino ainda está rolando. A gente veio aqui para a sala de imprensa, onde daqui a pouquinho o Diogo Matheus vai conversar com os jornalistas, mas por enquanto um treino ali de bola parada. O técnico Humberto Louser, junto com a sua comissão técnica, ele vai finalizando a preparação do Guarani para o duelo contra o Avaí, jogo sábado, às 5 horas da tarde, lá na Ressacada, no início do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. O que a gente observou nesse treinamento que foi aberto para a imprensa de forma total? O provável time do Guarani, que vai enfrentar o Leão da Ilha, né, com algumas novidades, já que tivemos aí um corte no sinal do Antônio Lupe, que vai voltar, mas uma das principais informações, né, que nós estávamos na expectativa era justamente sobre essa presença ou não do Neilton, que o Lupe está explicando agora. Pois não, Lupe? Bom, Júlio, então só para a gente continuar a linha do raciocínio, algumas novidades em relação ao time. O Matheus Bueno está fora e o Bruninho também. Sobre essa situação do Neilton, hoje ele não participou do treino, não esteve no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A informação que recebi é que, inclusive, já se despediu dos companheiros e está de malas prontas também para Santa Catarina, mas não para o jogo contra o Avaí. Vai reforçar o Criciúma na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Neilton, então, foi uma das ausências nesse treinamento que aconteceu aqui no Brinco. Quem também não participou da atividade, o Pegorari, que continua no departamento médico, se recuperando de uma lesão muscular que ele sofreu justamente no jogo contra o Criciúma, lá no sul do país. E quem também não participou hoje foi o Jovem Ian, lateral direito. Ontem participou normalmente e hoje ele não apareceu no gramado, então segue como dúvida aí para a partida. Em relação ao time titular do Guarani, o Lucas Araújo deve ser o substituto do Matheus Bueno no meio-campo do Guarani, e no ataque volta o Bruno José, que estava suspenso, ao lado do Derek e também do João Vitor, o Isaac sendo responsável pela armação da equipe, já que o Bruninho vinha fazendo essa função. Eu coloco uma dúvida também na zaga entre Alan Santos e o Valber. Durante o início da atividade, o Lucão teve como companheiro de zaga o Alan Santos. Depois, durante o treinamento, o Valber foi para o time titular. Então, coloco essa dúvida na formação inicial da equipe do Guarani, que enfrenta o Avaí na Ressacada sábado, pelo retorno da Série B, Júlio. Vamos lá, então, Carlão. São muitos assuntos aí trazidos pelo Lupe. O Lupe também está aí para nos auxiliar qualquer dúvida, Carlão. Mas vamos começar pelo Neilton, né? O Neilton tem essa proposta aí do Criciúma. Foi lá, não participou do treino hoje, então de repente tinha um indicativo aí de saída. Mas o que eu quero comentar contigo, Carlão, é o seguinte: a passagem do Neilton pelo Guarani foi uma passagem decepcionante, né? Decepcionante, infelizmente, Júlio. O Neilton, as últimas lesões atrapalharam demais a sequência do Neilton nos últimos clubes em que passou. E notadamente no Guarani. A gente percebe hoje, eu não sou nenhum fisiologista, muito longe disso, mas pelo que a gente acompanha de futebol, e até a carreira do Neilton, né, que despontou lá em 2013, 2014, a gente percebe o Neilton hoje com muitas dificuldades, né, num futebol de alto rendimento.
Ele não conseguiu se firmar, não conseguiu ser titular, não só no Guarani, mas nos últimos clubes, e ainda que conseguiu um emprego no Criciúma. O Criciúma é um time de ponta hoje da Série B do Campeonato Brasileiro, é uma equipe postulante ao acesso, então vai para um grande clube. E a gente espera que ele possa retomar a carreira, que ele possa realmente solucionar os problemas físicos, brigar por uma titularidade, coisa que não aconteceu no Guarani. Eu senti o Neilton muito fora de sintonia, né, entre Guarani Futebol Clube, o clube realmente Guarani, e Neilton. Parece que em nenhum momento houve um envolvimento por parte do jogador e sai sem deixar saudades. Que dúvida, hein, Carlão? Porque é o seguinte, né? Agora que entra a questão da coerência ou não do técnico, né? Qual é a coerência, qual é a linha de raciocínio que o Humberto Louser vai adotar, provavelmente a gente vai saber só depois do jogo na entrevista coletiva. Se ele escolhe o Valber, ele vai estar respaldado que o Valber, antes da suspensão, estava jogando e não estava comprometendo, né? Inclusive, os números defensivos do Guarani melhoraram. Por outro lado, o Alan Santos só saiu do time porque ele machucou. E aí, Carlão, e agora, hein? Caiu no colo do Louser essa aí. É aquela dor de cabeça positiva, né, Júlio? Você tem boas opções de qualidade, 3 jogadores para 2 vagas, ou 2 jogadores para 1 vaga, né? No caso, o Valber e o Alan Santos. Com o Valber, você tem a bola aérea, é um jogador da posição, se encaixou bem com o Lucão, os números defensivos do Guarani melhoraram, a gente sabe que o Humberto gosta de um time mais reativo e os zagueiros fazem parte desse processo. Por outro lado, o Alan Santos, ultimamente, desde o Vitória, né, atuando como zagueiro, mas ele é volante de origem, cria do Santos, menino da Vila, e tem uma boa saída de bola. Embora tenha falhado em algumas ocasiões, notadamente no jogo de Novo Horizonte, em que quis dar um calcanhar, contra o Atlético Goianiense também começou ali um pouco inseguro, mas a gente sabe da qualidade do Alan Santos na saída de bola, por ser um volante, tem mais facilidade, né, tem um corpo ali de volante, mais magrinho, mais franzino. Então, por isso, eu acho que o Humberto deve estar pensando na manutenção do Alan Santos, mas são 2 jogadores que se encaixam, né? Um pouco mais brucutu, no bom sentido, né? Um cara mais lutador, de imposição física, de bola aérea. O outro, claro, para ser zagueiro precisa ter uma bola aérea eficiente, mas tem um pouco mais de qualidade, gosta da bola no chão. É a dúvida que paira, né? O Alan Santos foi bem contra o Atlético Goianiense e o Valber vinha bem. O que fazer? Então esse abacaxi a gente joga pro técnico Humberto Louser. Tá no colo do Louser essa, mas de qualquer maneira, boas notícias aí relacionadas ao Guarani, torcedor do Bugre nessa expectativa, de fato, de ter a maior quantidade possível, né, de jogadores à disposição. O Peguarara ainda sem previsão, né, Lupe? Geralmente os clubes eles não abrem, né, esse tipo de projeção para retorno, né? Porque cria também, né, Júlio, uma expectativa muito grande, né, e quando o Peguarari saiu, a gente até comentou, pode ficar aí fora de 2, 3 semanas, né, mas oficialmente o Guarani não falou nada, a gente acompanhando o treinamento não viu a presença do Peguarari. Acredito que como ele não iniciou sequer a transição, que é aquele período onde os médicos liberam o atleta para que os preparadores físicos possam fazer atividades um pouco mais intensa com esses jogadores que saem do DM, hoje ele nem no campo apareceu e essa transição acontece no gramado, então acredito aí que o Douglas Borges vai seguir como titular durante mais alguns jogos, mas previsão a gente ainda não tem, Júlio. E só mais um detalhe, se você me permite, eu conversei, o bom do treino, para o torcedor entender, a gente acompanha o que está sendo feito, hoje o Louser ele montou o seu provável time, treinou bastante finalização, agora no finalzinho bola parada, só que a gente conversa com muita gente, né? E é claro que o torcedor do Guarani está com a expectativa de reforços. E até o Drubitsky, conversando com a gente ali, falou assim, esse treino aqui é bom que o próximo a gente já pode ter novidades. Então, assim, é claro que ele fala dando uma certa risada, mas pelo que tudo indica, podem chegar sim jogadores, a janela fecha no dia 2, né? Hoje é dia 27, na semana que vem essa janela já fecha para os clubes do Brasil, então a expectativa é que o próximo treino aberto do Guarani a gente já venha com algumas novidades, alguns reforços que podem aparecer para a sequência da Série B. Até aproveitando, Lupe, já que você falou de janela para fechar e passar a régua contigo, em termos de novidade, Ponte Preta projeta alguma coisa também nessa janela até a quarta-feira? Sim, a expectativa é essa, né? Na entrevista coletiva
que aconteceu com o Pintado, ele disse que iria recuperar os jogadores, mas que também estava atento ao mercado. Faltam poucos dias, a gente sabe da dificuldade financeira do clube, né, que passa por alguns problemas, isso foi deixado, inclusive, claro, pelo presidente na apresentação dos dois profissionais, mas a expectativa é essa de pelo menos mais atacantes e pelo menos mais um zagueiro, é isso que a Ponte trabalha nos bastidores para tentar até a semana que vem contratar. E aí, Carlão, os dois times ainda no mercado, né, a Ponte Preta foi atrás do Igor Torres, do André, tá aí em busca do Casares, pode ir buscar mais reforços também. A Ponte tá... Júlio, rapidinho. Desculpa, posso te cortar rapidinho? Até recebi uma informação que parece que essa situação do Casares estava um pouco mais avançada, mas deu uma recuada, tá? Então ainda não é certeza que ele vem para o Moisés Lucarelli. Então ela deu passos largos. E agora voltou. Voltou algumas casas, então, para o estágio algumas inicial. Casas. E aí, Carlão? Ô, Júlio, esse tipo de contratação envolvendo Ponte Preta, envolvendo Guarani, jogadores que já tiveram aí momentos auspiciosos em grandes clubes, precisa tomar muito cuidado, né? Você tem que realmente pegar a capivara do atleta, o perfil do jogador, o que ele fez nas últimas temporadas, porque Ponte Guarani não tem o caixa tão abastado assim, então não pode dar o tiro errado, não tem o direito de errar, principalmente nesse tipo de contratação. Que o Casares é bom de bola, é inegável. Ele já mostrou isso no Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense não tão bem, mas a gente sabe da qualidade do jogador equatoriano. Agora, as notícias que chegam de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que o extracampo do atleta não é legal. E a Ponte, neste momento, ela precisa do quê? De comprometimento, de qualidade, de responsabilidade, porque a situação não é boa dentro da Série B. Se o Casares se encaixar em tudo isso, comprometido, bem tecnicamente, bem fisicamente, afim, disposto a ajudar a Ponte Preta, seria um bom reforço. Agora, se for o Casares largado, um Casares mais preocupado com o extracampo do que dentro, aí realmente fica complicado a Ponte investir nesse tipo de reforço. E tem também a situação, né, Carlão, que a gente está monitorando do Dudu, né, com essa proposta de futebol português. O Dudu também sempre divide muita opinião dentro da Ponte Preta por conta do que ele passou no extracampo aí no ano passado. Então é uma figura que divide opiniões e isso acaba, às vezes, até o próprio jogador a tentar desenvolver uma história dentro do clube, né? Júlio, o Dudu precisa, eu não vou dizer recomeçar, porque na Ponte Preta para o Dudu era um recomeço, né? Eu vou falar do Dudu dentro de campo, não foi bem. O início até promissor, marcando gol em Piracicaba, demonstrando personalidade, encarando, sendo um titular ali naquela trajetória, né? As primeiras corridas da Ponte Preta dentro da A2 ele foi bem, mas depois caiu de produção, se tornou a terceira, quarta opção aí. E que ele tenha boa sorte em Portugal, que ele possa arrumar a vida dele aí e tocar a carreira. Bom jogador, ele já demonstrou no Botafogo que alguns brilharecos na Ponte Preta, mas infelizmente, né, a trajetória dele depois de já integrado ao grupo da Ponte não foi uma trajetória muito boa. Muito bem, daqui a pouco tem Fábio Chaves com as participações dos ouvintes, mas antes o Antônio Lupi tá me chamando lá do brinco, pois não, Lupi? Não, é só pra gente também... É que deve ser uma situação difícil para o jogador, porque o Dudu, até com o Felipe Moreira, ele perdeu espaço. Ele até começou algumas partidas como titular, mas quando ele vê o Mailton entrando como atacante e ele como opção no banco, acho que também pesa essa questão do próprio jogador saber que está meio que fora dos planos da comissão técnica, né? Então, acredito que isso também tenha sido um estalo para o Dudu aceitar aí outras propostas de defender outros clubes aí na carreira. Maravilha, Lupe. Daqui a pouco mais informações com o Antônio Lupe na programação da CBN, tanto de Guarani quanto de Ponte Preta. Agora são 11 horas e 50 minutos. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Tá chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. CBN Esportes Campinas. (11h52), Fábio Scheib, a participação do nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp da CBN. Mande sua mensagem para 99186-9070, 99186-9070. O Fábio Scheib registra aqui algumas participações, Fábio. Valeu, Júlio. Vamos lá. O William Lopes aqui, ele tá falando que o São Paulo vai contratar o Rames Rodrigues. É um mico pro tricolor paulista, que ele vive só daquele gol da Copa do Mundo. E ainda fala sobre a Ponte Preta, fala que as casas noturnas de Campinas estão dispostas a contribuir com o salário do André e o Casares. Que dupla, diz ele aqui, viu, Júlio? O Sérgio de Montemor fala que se a gente sabe algum interesse do São Paulo sobre Lucas Moura também. Parece que estão especulando isso. Hoje pela manhã foi veiculado algumas notícias que o São Paulo estaria atrás também do Lucas Moura, mas tem que correr quanto tempo, né? Falta uma semana então para fechar a janela. O São Paulo tentando o Lucas Moura. Lucas Moura já falou anteriormente também que não está pretendendo voltar ao Brasil por enquanto, vai esperar um pouco mais na Europa. Vamos aguardar então como se desenrola isso. O Fábio Veloso diz aqui que o Grêmio é a segunda vez que o Renato morre pela boca. Falou que o Grêmio tinha time para competir com os principais, mas não foi isso que aconteceu ontem. Realmente, ontem o Grêmio não foi muito bem. E tem mais... Mas, Fábio, na entrevista pré-jogo do Renato, ele perguntado ali pelo grafite, né? Tô acompanhando também. E aí, ele falou assim, ó, a gente sabe que o Flamengo tá numa outra prateleira, né? Então, ele deu o favoritismo todo pro Flamengo, pelo menos foi esse meu entendimento, viu, Carlão, ali naquela entrevista pré-jogo. Eu vou até fazer uma justiça com relação ao Renato, né? Porque no Brasil hoje muita gente julga as pessoas pela preferência política. A gente sabe a preferência política do Renato Gaúcho. Só que dois fatos nos últimos dias me chamaram muito a atenção positivamente com relação ao Renato. Primeira coisa, a entrevista coletiva dele depois do jogo ontem foi sensacional. Admitindo a derrota, falando da força do Flamengo, elogiando a arbitragem do Rafael Claus. Deu nota 10 pro Claus. Nota 10 pro Claus, então gostei da ponderação do Renato. E outra coisa, as declarações do Renato envolvendo a chegada do Luan são declarações maravilhosas. Declarações de um amigo, declarações de um pai, entre aspas, perfeito, Julião, declarações humanas, né, a recuperação do homem Luan. A gente não sabe realmente o que envolve a cabeça do Luan, o que envolve o extracampo do Luan, mas o Renato disse que ele estava no fundo do poço. Então eu acho que esta atitude, ou estas atitudes, às vezes contrariam o que muitas pessoas pensam do Renato. Ele tem esse jeitão dele e tal, marrentão, algumas declarações infelizes, é bem verdade, mas é um cara do bem, cara. Eu sinceramente, eu sou um fã do Renato e ontem fiquei admirado com a postura dele na entrevista coletiva e muito mais admirado nesta postura muito longe de ser um profissional.
mas nesse no bom sentido. Ele tá pegando o Luan no colo para devolver ao Luan a dignidade. E olha, eu torço muito para que o Luan consiga se recuperar, não só como atleta, mas principalmente como homem, porque ele deu muitas alegrias para quem gosta de futebol. Pois não, Fábio? É isso aí, então. O Fábio Veloso retruca aqui, fala que foi no início da temporada que ele disse que ia competir. Realmente, ele disse isso, mas acabou pegando o Palmeiras também. Tomou de 4 do Palmeiras, depois disse que ia acertar. Um pouco antes do jogo contra o Palmeiras, né? Sim, ele quis dar uma moral também para a equipe do Grêmio. O Grêmio também foi campeão gaúcho, tinha Soares e tudo mais. Estava atrás de fazer um bom início de brasileiro e realmente o Grêmio está fazendo um bom brasileiro. É o segundo colocado neste momento. Tem uma informação vinda lá da Europa, Júlio, que vai deixar triste quem gosta do futebol europeu. Davi Silva anunciou aposentadoria após uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Davi Silva que fez história no Manchester City, né? Tem até uma estátua em frente ao estádio do Manchester City. Ele ganhou 4 Premier Leagues pelo Manchester City, também ganhou Copas da Liga, 2 Copas da Inglaterra, 2 Supercopas da Inglaterra também. Ele estava no Real Sociedad, tem 37 anos, e além de tudo também foi campeão mundial com a Espanha em 2010. Quem gosta de futebol, então, uma perda para o nosso esporte. Um jogador que vai parar de jogar, Davi Silva, então, aos 37 anos, viu? O Davi Silva foi muito emblemático, né, na conquista do City da Premier League em 2012, aquele time que tinha o Agüero, a Yaya Touré, e o Silva foi um emblemático jogador daquela campanha. Ô Fábio, e você falou agora sobre o Lucas Moura, né, voltando no radar do São Paulo, depois o Rames também. Tem aí também especulações envolvendo o Nestor, né? Que é algo que a torcida do São Paulo também está acompanhando, né, Fábio? Exato. E é o Zenit lá da Rússia que vendeu o Maicon para uma quantia astronômica, né? Pro Al Hilal. O Zenit fez uma consulta pelo jogador, pelo Rodrigo Nestor. O São Paulo só vende ele, segundo informações, pela multa, né? Que é de 40 milhões de euros, chegando até 50 milhões, nessa mais ou menos entre 40 e 50 milhões de euros. Mas o São Paulo prometeu ao Dorival Júnior que não vai vender ninguém nessa janela, vai segurar todo mundo, mas o Zenit parece que vem forte também para contratar o Rodrigo Nestor. Vamos aguardar, né? Até quarta-feira que vem pode acontecer muita coisa ainda. No mercado nacional, um pouco aqui trazendo pra gente também, o Ribamar, que jogou pela Ponte Preta, se destacou no Vasco, no Atlético Paranaense, está muito perto de acertar com o Náutico para a Série C. Ele chega para substituir Jael o Cruel, que está lesionado, viu, Júlio? Hoje tem gol do Ribamar. Essa música aí tocava na casa do Carlão a todo instante ali, figuraça. Ô, Júlio, você também que é um adepto aí das redes sociais, do TikTok e tal, e eu tenho que conviver com isso diariamente em casa, né, em virtude do meu filhote, Arthur. Qual você gosta mais, o funk do Ribamar ou o funk do Segovinha, hein? Não, o Ribamar fica grudando na cabeça, eu gosto do Ribamar. Gente, obrigado, hein? Terminando o CBN Esportes. Abraço, Carlão, Fábio Scheibe. Valeu, Júlio. Antônio Lupe, Arena hoje às 4 horas. Grande abraço a todos, até amanhã. CBN Esportes Campinas.